Boa noite, pessoal. A Paty me colocou aqui no enrascado, então eu vou ser rapidinho, tá? Porque senão ela vai falar, não tem tempo de falar nada. Não, verdade. Seguinte, como todos sabem, eu sofri um acidente faz o quê? 3 semanas, né? Mais ou menos. Foi um acidente bem feio em casa, né? Foi uma guerra espiritual que a gente teve em casa. E, enfim, foi um acidente doméstico, a coisa mais, assim, você não imagina, né? Uma boleira, a tampa de uma boleira caiu de cima do armário quando eu fui abrir e ela estourou, ela explodiu na minha mão e acabou cortando meus 2 dedos dessa mão, mas cortou bem cortado, né? Foi direitinho assim. Enfim, e minha casa ficou com cena de guerra mesmo. Eu demorei um tempo para conseguir digerir o que era isso, até falei com a Paty, cara, preciso digerir o que foi que aconteceu, eu e minha esposa, né? Enfim, a gente chegou na conclusão que tudo isso foi retaliação de muita coisa que a gente está fazendo, inclusive desse estudo que a gente está fazendo aqui, porque isso traz um nível de revelação tão profundo para a gente, algo tão poderoso, que o inimigo ele fica furioso, ele vai tentar atacar a gente de tudo, e é muito que a Paty fala, né? Sistema de governo. Então isso aqui não foi Deus que fez comigo, não foi, é porque Deus, não, ele não usou isso aqui para mim por isso, aqui foi uma colheita de uma semente que eu plantei. De um momento de ira, de distração, que eu colhi, mas amém. Mas Deus estava lá, porque era para ter sido muito pior. Do jeito que aconteceu, era para ter no meu rosto, no meu pulso, na minha garganta. Mas enfim, estou aqui, está tudo bem. E eu falei até para minha esposa, olha, eu vou fazer do limão a limonada, né? Eu não vou ficar quieto com isso aqui não. Eu vou entender o que é. E isso tudo aconteceu um dia depois, acho que foi um dia, né? Foi um dia depois que a Paty me passou uma missão do mapeamento espiritual que a gente ia fazer das nossas próximas missões. Então, assim, quando a gente coloca toda a história, é um quebra-cabeça que junta e dá algo muito poderoso. Enfim, fiz a cirurgia, confesso para vocês que eu subestimei muito a cirurgia. A Mariana, todo mundo estranhou, né? Eu estava super tranquilo, falei, o cara vai lá, vai dar uma injeçãozinha aqui, vai costurar e tá tudo certo. Foi complicado. Segunda-feira eu fiz a cirurgia, graças a Deus tive uma recuperação muito rápida, mas eu fiquei muito nervoso antes de entrar na cirurgia, coisa que eu não tinha ficado. E eu falei assim, Deus, o Senhor sempre fala tanto com número comigo, então fala comigo. E eu até contei para a Paty. A minha operação eu fui internado às 11, e enfim, fiquei toda aquela angústia esperando. Eu fui para a sala de cirurgia às 3 horas da tarde, e o número 3 é algo muito poderoso comigo. E eu falei, bom, o Senhor está me confirmando, Deus, que o Senhor está do meu lado e vai dar tudo certo. E eu falei, então me dá o discernimento também. Aí quando eu cheguei no armário para trocar, para colocar aquela roupa linda, né? O armário também era o número 3. Na maca tinha o número 3. Eu falei, bom, com Deus não tem coincidência, então Deus está comigo. E fui super feliz. Daquele momento eu fiquei super tranquilo. A minha sala de cirurgia foi 3. Uau. E quando eu saí para ir para a sala de operação era 3 horas, eu entrei 3h33. Foi quando ele me deu anestesia. Aí eu fiquei tão bem com aquilo que quando eu acabei acordando no meio da cirurgia e eu olhei para a cara do anestesista e falei, bom dia, tudo bem? E eu comecei a louvar a Deus. Eu acordei louvando Deus. E eu fiquei tão assim comigo mesmo, eu falei, nossa, que bonito, logo eu, né? Acordando louvando Deus, enfim. E aí e minha recuperação foi muito rápida, tive alta minutos depois, até minha esposa foi correndo para o hospital, porque ninguém esperava que eu ia ter alta tão rápido. Segunda, terça e quarta foram dias difíceis demais para mim, muita dor, luta e minha cabeça, eu agoniado, porque eu sou muito ativo. Enfim, aí quinta-feira eu estava assim, sexta-feira eu falei, não aguento mais, estava agoniado, minha esposa estava brigando comigo para eu ficar na cama, e eu agoniado, querendo trabalhar, querendo fazer as coisas. A Paty também sabe, a Paty me ligou e falou, chega, fica quieto. Aí no sábado eu estava para assistir a aula, né? E eu falei assim, tentei que assistir, a dor não deixava e tal. Sábado eu sentei e assisti, eu acho que eu fiquei umas 4 horas na frente do computador, né? Eu assistia, voltava, assistia, escrevia, voltava, escrevia. Mas uma das coisas que a Paty falou muito, que eu tirei de lição, foi o discernimento em espírito que nós temos que ter. E pegar toda a situação da coisa, começar a discernir e digerir isso dentro da gente e levar para Deus e pedir resposta para Deus. E aí eu falei assim, Senhor, calma aí, está tudo errado. Consagre a minha vida ao Senhor. Faça a Santa Ceia a Ti, Senhor. Me perdoa pelos meus pecados. Enfim, me consagrei a Deus e decidi, Senhor, eu tenho a palavra do meu lado.
E a palavra do Senhor é clara e não faz curva. E eu estou curado. Chega, eu não vou mais sentir dor. Eu não quero mais tomar remédio. Chega disso, eu não aguento isso. Fiz isso, terminei de assistir a aula. Sábado à noite a gente recebeu os amigos em casa, fui na portaria. Eita, mas viu? Desculpa. Fui na portaria, fui para um lado, fui para o outro lado, levando micro-ondas, não sei o que, isso aqui é vida normal. Hoje eu senti um pouco de dor, mas sim, super tranquilo. De lá pra cá eu não sinto mais dor. Eu não fico mais, eu tô fazendo tudo. Falei pra Mariana, chega, eu tô bem, eu só tô imobilizado. Mas eu tenho certeza que semana que vem eu vou chegar lá e eles vão olhar e eu vou conseguir mexer os dedos, a costurinha vai estar tudo bonitinha, meus tendões estão ligados novamente. E tudo isso porque eu coloquei a palavra de Deus na minha frente. Falei, chega, o Senhor está comigo, o Senhor faz tudo comigo, o Senhor me provou. Quando eu fui para a sala de cirurgia, o Senhor falou, fica tranquilo, eu estou com você, o que você está temendo? E é isso que eu queria deixar para vocês, porque eu já fiz o Eclésia com a Paty, eu estudo muito essa parte com ela, faço parte do ARM, mas às vezes a gente tem que dar um passinho para trás e ler as aulas que a gente faz e falar assim, peraí, por que eu estou sofrendo? Eu não preciso sofrer, eu não vou sofrer, Senhor. E a gente coloca isso, e eu falei para a Paty, acabou, minha dor passou, minha indisposição passou, os remédios acabaram, o que não acabou eu não vou tomar mais, e assim está indo. Mas é isso, só queria passar para vocês que o inimigo tentou contra a minha vida, e tentou muito, mas eu olhei aqui e falei, calma aí, aqui não. E eu tomei uma postura, não como capitão, mas como um aluno, um aprendiz do Senhor, e coloquei a palavra dele. E eu não precisei fazer mais nada, só coloquei a palavra. Então, na simplicidade da palavra, veio algo grandioso para mim. Eu tive um time de intercessão maravilhoso que orou muito por mim, a Paty orou muito por mim, e agradeço vocês. Eu vi a aula passada que vocês oraram por mim, a Paty delegando lá, ô Fer, ora aí. Mas aquilo foi lindo porque naquele momento que vocês estavam orando, eu não tinha mandado mensagem para a Paty, mas naquele momento eu estava quase chorando de dor em casa. E dali para frente, a minha dor começou a diminuir. E foi diminuindo todos os dias. Minha esposa está aqui de prova, e ela é bem sincera que não me deixa mentir. Amém? E é isso, eu queria falar para vocês. No dia que vocês passarem por alguma tribulação, volta um pouquinho, olha a anotação, e tá aí. Só pegar a Bíblia que tá a resposta para tudo. Né? E é isso. Amém? O que ele falou que passou o mapeamento espiritual, então eu quero pegar nesse gancho aí. O que a gente precisa aprender? Lembra que Jesus Cristo falou que a gente não tem, a palavra dele é bem clara, que nós não somos tentados a mais do que podemos aguentar, suportar. O que isso significa? Significa que que Satanás ele não pode nos tentar, não pode vir contra a nossa vida mais do que a revelação que nós temos. Toda vez que a gente tem uma revelação, nós temos uma obrigação, que é operar nesta revelação que nós temos. Eu vou falar de novo, vou repetir. Nós temos a obrigação de operar na revelação que recebemos. Não estava no script, mas eu vou entrar um pouquinho mais a fundo. A revelação que a gente recebe, e por isso que na oração eu falei a revelação que o Senhor dá. Porque essa revelação que o Senhor dá, por exemplo, eu estou falando muitas coisas aqui, e cada um recebe, ela aterriza para cada um de uma maneira diferente naquilo na área que o Senhor quer trabalhar, né? Que o Espírito Santo está trabalhando. Então, para o Caio naquele momento foi discernimento de espírito. Para outra pessoa foi outra coisa, para outra pessoa foi aquilo, para outra coisa. Então pega aquele discernimento, aquela revelação que o Senhor deu e expande ela. Quando ele fala, vai um pouquinho mais para trás e leia de volta os estudos, pega as anotações, a palavra, aquela revelação já foi dada para vocês. O Espírito Santo já deu. Expande ela, porque ela já subiu o seu nível. Você já está num outro degrau. Agora você só precisa alicerçar melhor para que você não caia. Entenderam? Pega a revelação. Consagra essa revelação. Vive essa revelação. Declara essa revelação. Reveja a revelação. Expande a revelação. Como? Estudando.
Pega a Bíbliazinha lá, compra qualquer uma e leia. Expande a revelação naquilo. Procura os versículos que o Senhor está falando sobre aquilo. Pede para Deus, Deus me revela. Não existe esse negócio de, vou abrir a Bíblia para ver o que Deus quer me falar. Mas, o que acontece, pelo menos comigo, muitas vezes, eu estou folheando, eu sei que Deus quer falar alguma coisa. Ele fala, para. Cara, a Bíblia tem, sei lá, umas 300 mil palavras, né? Tem mais de 2.000 folhas, pelo menos essa daqui. Só que ele sabe aquilo que ele quer trabalhar naquele momento. Tem a hora que a gente estava lendo lá, eu parei em Isaías 25, abre lá em Isaías 25. E era para quem estava lá no círculo ali, tá, sentado. Para vocês não confundirem as coisas, mas essa palavra é para alguém que estava lá no círculo. E essa palavra não significa insistir naquilo que Deus já mudou. Era 45 ou era 25? Acho que era 25, pessoal, desculpa. Deixa eu ver aqui. Isaías. Aqui, ó, desculpa, Isaías 26. Isaías 26, versículo 3. Tu, Senhor, conservarás em perfeita paz aquele cujo propósito é firme, porque ele confia em... A gente confia em quem? Confia em quem? É mesmo? Vamos ler de novo? No sistema de governo. Vamos lá ler de novo? Tu, Senhor, tu quem? Yahvé, no sistema de governo. Senhor, conservarás em perfeita paz aquele cujo propósito é firme, porque ele confia em... O que significa? Se a pessoa plantou uma semente, ela continua regando a semente. Então, expandir a palavra é regar. Ela confia em ti. A gente confia naquilo que ele falou pra gente. Aquilo que está escrito na palavra dele. A gente confia que aquilo que a gente está plantando, a gente vai colher. Então, o nosso propósito... Alicerçado em ti. Alicerçado em ti. O propósito é firme. A gente não tem desvio de finalidade. Quando há desvio de finalidade, há pecado, há brecha. Não pode haver desvio de finalidade. E o Senhor tem falado comigo nessas últimas, quantas semanas, dias, sei lá. Eu estou incomodado com essa palavra de desvio de finalidade. E hoje o Senhor começou a me dar um monte de revelação sobre isso. Quando a gente tem desvio de finalidade, a gente tem engano. A gente abre brecha. A gente abre para os demônios entrar na nossa vida e na vida das outras pessoas. Quando você se colocou para fazer uma coisa por um objetivo, houve desvio de finalidade, se arrepende. Pede perdão ao Senhor e pede para Ele mostrar outra coisa. Não continua. Se você está num ministério que mudou a finalidade, e eu não estou falando só das coisas que estão acontecendo, mas estou falando de tudo. Você está num lugar que desviou a finalidade, se arrepende, volta atrás, vê se é isso mesmo que Deus quer. Porque muitas vezes a gente fala assim, fui enganado, ou isso aconteceu comigo. É mesmo? Mas você escolheu continuar lá, não foi? Você pediu para Deus para ver se era isso mesmo que era para você fazer? Mas parece tão santo. É de igreja. É de ministério. É dos caras internacionais que estão vindo aí. Mas o Senhor te colocou ali para você fazer isso? Desvio de finalidade. Você está num lugar que tem desvio de finalidade, sai. Não fica. Vai dar chumbo para você. Porque você vai estar operando fora da tua revelação. É muito sério. Permanece. Porque aos olhos dos homens pode parecer que você está certo. Exato. Mas o coração, Deus som dos corações. E o propósito, Deus, o caminho todo, ele não existe uma justificação de você tomar um caminho torto para você chegar naquele fim. Os fins não justificam os meios, nem os meios justificam os fins. Ele tem que ser reto no caminho todo. O que a Sandra estava falando ali no tapete? A revelação que ela deu pra gente, e daí isso foi a confirmação dessa palavra. O que foi que você falou? Que ele foi perfeito em todo o caminho. Foi a semente e teve a colheita, que foi a ressurreição.
Foi perfeito em todo o caminho. O meio foi perfeito, a finalidade não foi desviada. Não foi. Ele falou, tira de mim esse cálice, mas ele foi enviado para justamente isso. Deus não deixou que tivesse desvio de finalidade. Não deixou. Isso não pode acontecer. Amém. Obrigada, Senhor, pela noite de hoje, Pai. Estamos aqui reunidos no Seu nome, Jesus Cristo. Espírito Santo de Deus, abre nossos corações, os nossos ouvidos, os nossos olhos. Que seja o Senhor falando neste dia. Esvazie a minha boca de mim mesmo, meu coração de mim mesmo, Senhor. Que eu seja ferramenta nas suas mãos e que só o Espírito Santo fale aqui. Cale-se todas as emoções, cale-se toda a carnalidade e que apenas o Espírito do Senhor seja revelado e manifestado em nome de Jesus. Pessoal, Deus é absolutamente bom, é ou não é? Eu posso escutar todo mundo falando isso. Deus é absolutamente bom. Amém? Não há dúvida nisso. Existem 3 fundamentos básicos que a gente começou lá a falar na aula. O primeiro, que Jesus Cristo é o caminho. É só Jesus que é o Cristo. Não há outro além dele. Qualquer coisa que for falado aqui, for falado na televisão, for falado na igreja, no ministério do YouTube que vocês gostam de ver, você vai contra que Jesus é o Cristo, desliguem. Amém? Você tem algum entendimento que você teve e que parece que está dizendo que Jesus não é o Cristo, também deleta da sua cabeça que está errado. Amém? A segunda coisa, que Deus é absolutamente bom. Não é só bom, Ele é absolutamente bom. Você tem alguma coisa que você está lendo na palavra, ou que está acontecendo na tua volta, e você vê que não condiz com aquilo que Deus é absolutamente bom, para tudo, fecha todo o entendimento que você teve sobre aquilo e volta para trás. Eu gostei do voltar para trás. Dá uma freada ali. Vamos tentar entender com o prisma de Deus é absolutamente bom. E a terceira coisa, a palavra de Deus é a fonte do seu poder. Ela é imutável. Então são 3 fundamentos que a gente baseia isso aqui. Nada do que a gente fala aqui, nada do que a gente estuda, nada do que a gente tem de revelação ou interpretação ou doutrina pode ir contra esses 3 fundamentos básicos. Amém? Vamos lá. Deus é absolutamente bom. A palavra de Deus é... Fonte do seu poder. É o quê? Fonte do seu poder. Fonte. Só Jesus é o caminho. Só Jesus é o Cristo. Alguém discorda de alguma coisa dessas 3? Alguém tem mais alguma coisa a acrescentar? Que gostaria de falar? Hoje é dia. Eu preciso que essas coisas estejam bem assim para eu conseguir avançar no que eu vou avançar, porque a gente vai sair agora um pouquinho mais adiante. Amém? Se vocês achavam que eu achava as coisas ali nas pérolas embaixo do mar, escuta o que vai ser hoje. Deixa eu perguntar então. Vai. No Velho Testamento a gente tem uma figura de um Deus um pouco mais bravo. De um Deus um pouco mais bravo. Por exemplo, ele mandou várias pragas para o Egito, que era para salvar o povo dele, mas ele causou mortes dos primogênitos, ele mandou... Quem que mandou? Deus mandou. Não. Quem? Pode falar em hebraico? Não. Quem que mandou? Foi o Elohim, o Deus pessoal, ou foi Yahvé, o Senhor Deus? Posso falar? Calma que precisa pensar primeiro. Foi Yahvé? Yahvé? Quando você fala o Senhor. E a gente vai descobrir hoje, quando eles pararam até de evocar o nome de Elohim. Elohim é o Deus pessoal, é aquele em Gênesis 1, onde ele é o Criador. É o nosso, que Jesus Cristo veio revelar, que é o nosso Pai. Aliás, gente, The Chosen, né? Ai, que lindo. Ele veio revelar o quê? O Pai, o Deus amoroso. Se Jesus Cristo, você tem lá os 4 evangelhos. Se você viu Jesus Cristo rogando praga em alguém? Você viu ele enviando praga para os que não recebiam lá de Samaria, trazendo fogo do céu? Você viu alguma coisa disso? Então, se você não vê Jesus Cristo fazendo nenhum evangelho, você não pode colocar isso aos pés do Pai. Não foi ele que fez. O que foi? Você não pode atribuir ao Pai essas coisas. Então, o que foi? O sistema de governo, a semeadura. Eles receberam aquilo que eles adoravam. Eles adoravam rãs, eles adoravam todos aqueles... Aquilo lá foi a
colheita. Do que eles Na semeadura. semearam de adoração a essas Vocês deuses. conseguiram assistir o link lá que eu mandei? Do semeadura, daquele pastor? Eu não gosto de compartilhar muitas coisas, mas esse eu assisti do começo ao fim. E não gosto também porque eu não sei mais nada do que ele fez, mas aquele lá tá muito bem explicado didaticamente. Perfeito, 1000 vezes melhor que eu. Então assistam que vai ser legal. Então vamos lá para Gênesis 3. Ele também teve a escolha. Porque Moisés ia para ele e falava assim, olha, você vai ter muito. Isso. Não. Então, Exato. E aí foram as sementes que ele foi plantando, né? O sistema de governo está em Yahvé. Yahvé. É a cara, é o Deus circular. A gente não fala que o mundo dá voltas? Vem dessa palavra. Que ele dá a volta. E chega aqui. Por isso, agora pegando o gancho do Caio e o gancho que você falou hoje, o que você falou? Que Deus ele não imputa todos os pecados maiores ou proporcionais àquilo que a gente fez, não é verdade? Porque a misericórdia dele dura para sempre, porque ele é misericordioso. E Yahvé é misericordioso. Por isso que ele dá a volta. Ele dá um tempo, porque a semente dá o tempo de crescer. Ele dá o tempo da pessoa de se arrepender. Ele deu tempo da pessoa olhar e ver aquele caminho que ela está seguindo não está legal. Ou que a semente que ela plantou não vai dar besteira. Ele manda pessoas para avisar. Ele é misericordioso. Porque se a gente recebesse tudo que a gente faz, cara... Nossa. Porque quantas vezes a gente apela para o sangue de Jesus? Quantas vezes a gente tem arrogância? Seríamos consumidos. Quantas vezes a gente tem arrogância de achar que não errei? Mesmo sendo cristão, mesmo batizando no Espírito Santo, batizando nas águas, seguindo a Jesus Cristo como nosso Senhor e Salvador. Quantas vezes, doutora Cida, a senhora vê casos de pessoas que viram que estão errando e não se arrependem? Acham que é... Como é que chama aquela palavra que eu odeio? Retaliação. Ou aqui, tem levante porque eu estou fazendo o negócio. Nossa, mas agora ficou óbvio não ser consumido. Por causa da misericórdia dele. Exato. Pelo sistema de... Nós seríamos. Seria imediatamente consumido. Se não tivesse esse tempo dele, Isso. desse circular dele. Amém? Então vamos começar, porque eu ainda não comecei. Gênesis 3. A gente vai ler a Gênesis 3 inteiro e eu vou começar a falar enquanto a gente vai lendo. Mas a serpente... Todo mundo achou, amém? Mas a serpente mais sagaz que todos os animais selváticos que o Senhor Deus tinha feito, disse à mulher: é assim que Deus disse? Não comereis de toda a árvore do jardim? Respondeu-lhe a mulher: do fruto das árvores do jardim podemos comer, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus, dele não comereis, nem tocareis nele, para que não morrais. Então a serpente disse à mulher: é certo que não morrereis, porque Deus sabe que no dia em que dele comerdes, se vos abrirão os olhos, e como Deus sereis conhecedores do bem e do mal. Vendo a mulher que a árvore era boa para se comer, agradável aos olhos, e a árvore desejável para dar entendimento, tomou-lhe do fruto e comeu, e deu também ao marido, e ele comeu. Abriram-se então os olhos de ambos, e percebendo que estavam nus, coseram folhas de figueira e fizeram cintas para si. Quando viram a voz do Senhor Deus, que andava no jardim pela viração do dia, esconderam-se da presença do Senhor Deus, o homem e sua mulher, por entre as árvores do jardim. E chamou o Senhor Deus ao homem e lhe perguntou: onde estás? Ele respondeu: ouvi a tua voz no jardim, e porque estava nu, tive medo e me escondi. Perguntou-lhe Deus: quem te fez saber que estavas nu? Comeste da árvore de que te ordenei que não comesse? Então disse o homem: a mulher que me deste por esposa, ela me deu da árvore, e eu comi. Então disse o Senhor Deus à mulher: que é isso que fizeste? Respondeu a mulher: a serpente me enganou, e eu comi. Então o Senhor Deus disse à serpente: visto que isto fizeste, maldita és entre todos os animais domésticos, e o é entre todos os animais selváticos. Rastejarás sobre o teu ventre, e comerás pó todos os dias da tua vida. Porém, inimizade entre ti e a mulher, entre a sua descendência e o seu descendente, e este te ferirá a cabeça, e tu lhe ferirás o calcanhar. E a mulher disse: multiplicarei sobremodo os sofrimentos da tua gravidez, em meio de dores darás à luz. O teu desejo será para o teu marido, e ele te governará. E aí está Eva correndo pela eternidade. E Adão disse: visto que atendeste a voz da tua mulher,
e comeste da árvore que eu te ordenei que não comesse, maldita é a terra por tua causa. Em fadigas obterás dela o sustento durante os dias da sua vida. Ela produzirá também cardos e abrolhos, e tu comerás a erva do campo. No suor do rosto comerás o teu pão, até que tornes a terra, pois dela foste formado, porque tu és pó, e ao pó tornarás. Tá até aí. Agora que eu li, vocês leram isso de uma forma diferente? Conseguiram ver tudo que a gente estudou até hoje, nessa leitura aqui? A cobra enganando a mulher no conhecimento. Enganando, fechando os olhos para o sistema de governo. Isso hoje acontece? Quantas pessoas santas a gente sabe que não sabe o que é o sistema de governo? Apenas conhece Elohim. Não conhece aquilo que pode abençoar a vida deles. Você vê que aqui fala Yahvé, Deus. E Senhor, Deus. Senhor Deus. É o mesmo? É Yahvé aqui? Sim. A gente já viu isso. Toda vez que tiver escrito Senhor, Não. é Yahvé. Mas por que o Deus está depois? Isso que eu queria saber. Porque é Yahvé Elohim. Eles chamam Yahvé Elohim. Yahvé Elohim. Então esse Deus aqui é Elohim. Não, é Yahvé. É a face do Senhor. Yahvé. Tem vezes que ele só fala Yahvé, isso que eu estou falando. Você vai pegar algum do lugar, Senhor. só tá Yahvé. Mas eles Yahvé, usam Deus. também a Yahvé Elohim. E tem algumas Bíblias que pegam Adonai nesse momento. Mas é Yahvé. E tem mais uma coisa que Fala. é diferente Adonai disso. é Yahvé? Adonai é Yahvé? Não, Adonai é o Senhor Altíssimo, mas algumas Bíblias, principalmente para as messiânicas, porque eles não falam, né, o nome de Deus, etc., eles colocam Adonai para mostrar que é o Altíssimo, em vez de traduzir como Elohim. Na minha tradução, tem uma coisa diferente da sua que eu achei ela super, assim, Uhum. olha o que fala. Deve ser que a minha é Almeida. Eu estou lendo Almeida hoje. No versículo 16 ele fala: multiplicarei grandemente teu sofrimento na gravidez, em meio à agonia darás à luz filhos, seguirás desejando influenciar o teu marido. Uhum. Uau, nossa, Nossa, completamente diferente daquilo. influenciar. Se der certo mais pra frente, eu vou ensinar como é que a gente consegue ver os vocabulários. É legal. Porque ela influenciou ele. Uhum. E ela vai continuar desejando isso. Exato. Nossa, a minha está completamente diferente. O que A outra, quando tá outra, seu desejo será para o seu marido e ele a dominará. Exato. Mas é exatamente isso. O homem vai dominar e a gente vai chegar nesse lugar. Olha só. A gente vai chegar nesse. desejo de São os vocabulários. Cada palavra no hebraico, elas tem 25 significados, pelo menos. Então você começa, o que eles faziam? Eles viam aquilo que estava mais próximo daquilo que queria dizer e traduzia. Então a verdade não se perdeu aí. Mas a gente consegue ter muita revelação pegando. Muita coisa que eu vou falar aqui, eu pego justamente isso. Pego todo o vocabulário. É que a Carol não veio hoje. A Carol tem um Blue Bible. Eu estou procurando uma em português para conseguir ver isso. Que você consegue ver a palavra em português, em hebraico e o significado. Mas enfim. Daí vocês viram que a serpente secou o conhecimento da mulher. E a mulher já não via mais o sistema de governo. Então ela comeu sendo enganada, sem perceber que estava dentro do sistema de governo. E depois a gente viu que o homem estava lá, né, tranquilão, só deixando a mulher fazer as coisas e recebendo a punição. Por quê? Porque a gente vai entrar nisso. Depois eles ouviram lá no 8, ouviram a voz do Senhor. O que a gente viu? Que o Senhor Deus, ele veio como uma tempestade. Eles nunca viram porque lembre-se, gente, que a Bíblia é um livro compacto. Não dá para passar todos os anos e todos os ciclos que eles passaram entre um versículo e outro, pode ter muitos dias, meses e até anos, certo? Visto Gênesis 1 e 2, não é verdade? Então a gente pode ter um espaçamento de tempo muito grande. Então eles comprimem, o que Moisés fez? Comprimiu para que o entendimento fosse dado. Então o que aconteceu? Eles foram vendo o clima mudar, o tempo mudar. Colocaram folhas para tentar se proteger. Foram pegando a árvore e fazendo cabana. Se foi consumida, por isso que eles estão aqui escondidos no meio das árvores do jardim. Porque daí de repente ele começou a ver a tempestade, começou a ver o mundo mudando, ele viu, eles sabiam do sistema de governo. Daí o Senhor veio naqueles trovões, porque a palavra fala que a voz do Senhor é como muitas vozes, como vozes de trovões, né? Muitas águas. Então eu imagino que seria uma tempestade com relâmpago chegando e eles ficaram com medo, se esconderam, né? Dentro da cabaninha ali deles.
Daí o Senhor disse, onde estás? Né? Veio conversando, o que você fez? Confessa o que você fez. Veio conversando com o homem, né? Trazendo para ele trazer de volta aquela semente. E disse o homem à mulher, disse o homem a Deus, ao Senhor Deus, a Yahvé, a mulher que o Senhor me deu fez isso. A mulher falou, a serpente que estava aqui antes de mim, ela deveria ter falado antes de mim, a serpente estava aqui na árvore, vocês deixaram, ela que conversou comigo. Eu não tenho culpa nenhuma, não é? E daí o que acontece? Chegou para a serpente não teve desculpa. Ela ficou quietinha e recebeu a sentença. O que é que ele está fazendo aqui? Quando o Senhor Deus, Yahvé, coloca, no 14, visto que isto fizeste, maldita entre todos os animais, o que ele está fazendo? Ele está anunciando, ele não está amaldiçoando, ele está anunciando a colheita. Ele está anunciando o que vai acontecer. Porque quando ele está amaldiçoando, ele já fez isso lá no começo. Que se você comer, você morrerá. Lembra que a gente falou sobre aliança? Que quando eu fazia aliança com uma pessoa, antigamente, eu falava as bênçãos e as maldições. O que aconteceria se aquela aliança fosse quebrada. Amém? Então aqui, o que ele está falando? Ele está dando a sentença. Está anunciando, proclamando a colheita. Essa aqui, serpente, é a sua colheita. Você vai rastejar entre todos os animais, sobre o seu ventre, comerás pós todos os dias da sua vida. Então, tudo isso é dentro do sistema de governo. Olha só, Adão vem do nome de Adamatur. Quer falar? Ela não rastejava? Ela andava. Você pode ver que tem cobras que você vê na mitologia chinesa, etc. Você vê com mãozinhas. Então, você tem... Mas isso a gente vai ver, eu acho que só ano que vem, que é na caixa. Então, você tem Adão, que Adão ele veio da terra, Adamatur, né? Adão, que veio da terra. E a gente tem o último Adão, que é Jesus Cristo, que veio dos céus. É por isso que o homem, ele olha para cima, né? Você vê o viadinho, vê os animais, eles olham tudo para baixo, né? A gente veio de cima. A gente olha para a nossa criação, de onde a gente veio. E tudo que Paulo fala, que tudo aquilo que Adão fez, o primeiro Adão fez, o último Adão também poderia ver e fazer. A gente consegue ver a história de Adão e consegue ver as coisas que Jesus Cristo fazia também. Quer ver? Eu vou dar um exemplo. Gólgota, que significa Calvário. Onde foi isso? O que aconteceu lá? Morte. Gente, o que aconteceu? Crucificação de Jesus Cristo lá. Esse Calvário, tem muita igreja aqui no Brasil, não sei se tem a igreja Calvário, mas lá nos Estados Unidos tem a Calvary, que é super famosa. É uma colina na qual Jesus Cristo foi crucificado, certo? E que na época de Jesus, ela ficava fora de Jerusalém. Quem foi já para Jerusalém sabe, eles fizeram um templo lá, um templo sacro, que hoje fica dentro dos muros, mas também, conforme você vai andando, você vê que tem um outro jardim fora, que eles também falam que é lá. Enfim. O que o termo significa? Gólgota ou Calvário significa caveiras. Sabe por quê? Tem duas explicações. Uma é que por isso que eles acham que é essa montanha fora, que a montanha parece uma caveira, que tem 2 olhos ali de caveira. Mas o que os contos hebraicos, né? Gente, a gente tem muito que aprender ainda, porque os antigos, os judeus, antigos estudiosos judeus, eles contavam. E quando eles contavam as histórias, a gente conseguia entender mais da palavra, né? Eles dizem que o crânio de Adão foi enterrado lá. Significa crânios. Então eles enterravam os crânios ali. Então o crânio de Adão foi enterrado ali. Então quer dizer, onde foi Adão? Onde Jesus Cristo foi crucificado. Tem uma outra coisa, por exemplo, quando a gente vê... Isso é uma suposição. É o que conta o Talmud, né? O Talmud dos estudiosos judeus. Tem uma outra coisa também. Quando a gente vê, a noiva de Adão saiu do seu lado, né? Que a gente contou toda aquela história a vez passada. De Jesus Cristo também saiu do lado. Tanto que Tomé, quando foi, ele falou assim, coloca você pode ver que ele tocou, quando ele falou, coloca a mão aqui do meu lado, quando o Tomé colocou a mão do lado, ele falou, Senhor, Senhor meu, ele viu o nascimento da igreja ali.
Deus, Espírito de Deus, do sangue da aliança. Primeiro Adão. Último Adão. Então a gente consegue ver que Adão conseguia virar pedra em pão. Porque Jesus Cristo foi tentado por isso. Se ele não conseguisse, não seria uma tentação. Então a gente vê que a natureza respondia aos pedidos de Adão. Dá figo. Porque Adão estava acima de tudo. Estava acima de tudo. Então, autoridade sobre tudo. A natureza respondia para ele. Dá maçã, dá fruta, vira pão. Começa a crescer. A fé de Adão movia tudo isso. Tanto que quando ele caiu, a fé dele virou tudo semente ao contrário, mas eu não vou entrar nisso. Então, a gente tem também que Adão e Jesus tinha um ser ali na mão direita, porque normalmente tesoureiro é aquele que fica na sua mão direita. Quem mexe com a finança, você vai deixar alguém que não seja seu braço direito nas finanças? Os empresários aqui de plantão deixaria? Não, seria uma pessoa de confiança. E daí entra um personagem que chama-se Judas Iscariotes. Em hebraico é Isquer, não sei falar direito isso aí, mas daí eu fui ver o que é. E na verdade Judas, ele nasceu aonde? Ele nasceu na cidade de Queror, não sei falar essa palavra, só que ele era o único dos discípulos de fora da Galileia. Só que porque ele era mais instruído que todos, ele acabou ficando com as finanças. E a palavra fala que ele era ladrão e que ele tirava da bolsa, né? Mas ele acabou ficando com as finanças, porque ele era o mais instruído. E daí a gente volta ali para Adão. Quem que era o braço direito de Adão? Quem que foi a figura? Olha só, tinha mais alguém. Quem que é a figura que a gente vê que está sempre ali enganando e que serve de peça de tropeço? Para Jesus foi Judas. E lá na caixa? Na serpente. Daí vocês vão falar assim, Patrícia, agora você viajou mesmo. Homem falando com... Não, mas eles falavam. Mas falavam. Sim, porque se você até hoje tem cachorro que fala com você. Exato. Cachorro, você olha para o cachorro e ele responde para você. Vamos aproveitar que a minha mãe está aqui. Vamos ver no Novo Testamento, onde a gente vê a natureza falando com a gente? Vai lá para Marcos 11. Mas Mateus, que era o cobrador de impostos, nem tinha uma condição. Tinha, né? Tinha, né? Mas senão ele não poderia escrever Mateus inteiro, não. Marcos 11. Mas ele era meio. Ele tinha alguma. Marcos 11. Deixa eu ver onde que é aqui. Mateus tinha mudança. Eu tô me adiantando aqui, não sei por que eu tô me adiantando, mas vai. Olha só o que aconteceu, Marcos 11, versículo 12. Realmente não sei se vai dar para terminar hoje. Vai o quê? Marcos 11, versículo 12. Não, é que para passar o que eu tenho para passar, eu preciso que é 12. No dia seguinte, quando saíram da Betânia, teve fome. E vendo de longe uma figueira com folhas, foi ver se nela, porventura, acharia alguma coisa. Aproximando-se dela, nada achou, senão folhas, porque não era tempo de figos. Então, Jesus respondeu a ela, nunca, jamais coma alguém fruto de ti. E seus discípulos ouviram isto. O que fala a sua Bíblia aí? Que ele falou ou que ele respondeu? Ele a repreendeu. A repreendeu. King James está um pouco melhor. Ele a repreendeu. Por que Jesus está repreendendo uma árvore? Não deu fruto. Em hebraico, essa palavra repreendeu é respondeu. Em hebraico não, em grego. Quando você vai lá pegar a palavra em grego, eles escreveram respondeu. Significa que a árvore falou alguma coisa para ele. E a gente vai entender o que ela falou para ele. Olha só. Adão, vamos lá para Gênesis de volta. Anota aí que vocês vão ter essa pergunta. Adão, ele tinha a serpente. Lembre-se que a serpente, que todos os animais, quem que deu autoridade sobre eles?
Quem que deu a autoridade deles? Quem que deu o nome deles? Adão. Adão deu o nome, certo? Então falou pássaro, provavelmente porque pássaro, naquele negócio hebraico, lá na língua que ele falava, era um ser que voava. Deu para a cobra, para a serpente. O que a serpente fazia? A palavra diz que é a serpente do campo. Ela não pertencia ao jardim. Ela pertencia ao campo, ela pertencia para fora do jardim do Éden. Assim como Judas. Ela foi colocada para guardar o quê? A árvore do conhecimento do bem e do mal. Mesma coisa que as finanças, porque ali era o dízimo. Faz de novo. De novo, ai. Vamos lá. Volta. É que vocês ficam aí no fundão, a gente tem que sentar todo mundo aqui, ó. Serpente. A palavra fala que ela veio do campo, fora do jardim do Éden. Quem deu autoridade para todos os animais foi Adão. Adão, o que significa quando ele deu autoridade? Ele está dando as finalidades de cada um, aquilo que cada um iria fazer. O pássaro vai voar, o jacaré vai nadar lá sei lá onde, o tubarão está lá no mar, peixinho na água, certo? E a serpente, foi ele que deu. E a serpente estava guardando o quê? Quem deu ordem para ela guardar? Adão. E a serpente estava guardando o quê? A árvore do... E o que é a árvore do bem e do mal? É um dízimo. É um dízimo. Anotem. Anota, depois estuda. Falei na aula 4? Ela falou, mas não está indo claro. Tá, então a gente já falou que o homem conseguia conversar com os animais, né? Porque se ele não conseguisse, se não fosse uma coisa normal, quando a serpente foi falar com a Eva, ela teria gritado: "Ah, uma serpente falando!" Ela não fez nada disso. Ela estava numa conversa ali, tranquila com ela, como se fosse uma coisa super normal. E que era normal. A gente tem, lembra quando Deus criou? Era Deus, os anjos, os animais e as plantas, certo? O mundo da terra, as plantas. Daí Deus colocou o homem. Então ficou Deus, homem, anjos, animais e as plantas. O ser superior sempre consegue se comunicar com o inferior. O inferior ele não precisa saber da sua língua, porque você sabe a língua dele. Então o homem, antes da caída, ele se comunicava com os animais. Se não comunicava com a natureza. Tanto que a gente vê, inclusive, Jesus Cristo no Novo Testamento se comunicando com uma árvore e mandando ela se secar, e ela se secou. É que usa a natureza para se comunicar. Para se comunicar. A jumenta. Tem vários exemplos. Por quê? Porque o homem podia fazer isso, mas porque ele caiu, ele agora começa só a sentir o quê? Os 5 sentidos. Olha só. Todo o corpo todo alimento. Isso. E usa vários. Se você começa a ver, tem a jumenta, tem a mula, tem vários animais ali. O que aconteceu? Judas era de fora. Eu vou contar esse negócio que eu li hoje, que eu achei sensacional. Eu fui procurar as 30 moedas. Porque o que acontece? Judas, quando ele pega as moedas e beija Jesus Cristo e coisa, ele volta e fala... Ele olha essas 30 moedas e fala: eu entreguei um homem inocente, quero de volta. E eles falam que não, o problema é seu. Mas ele olha as moedas e ele joga fora. Eu falei: cara, por que ele jogou fora? Por que ele jogou no templo? Daí eu fui começar a ler como é que era feito esse tipo de negócio. E daí ele comprou depois um campo. Os sacerdotes, eles pegaram as moedas, falaram: essa moeda não pode ficar aqui no templo porque ela é moeda de sangue. E daí eles foram lá e compraram um campo, e foi nesse campo que, inclusive, Judas foi enterrado porque ele se precipitou lá e as tripas dele se abriram, certo? Porque ele tentou se enforcar numa figueira, teoricamente não foi bem sucedido, e se estrepou lá embaixo. Esse daí foi o campo, que chama Alcadema em grego. Alcadema, alguma coisa assim. Que é o campo de sangue. Essas moedas, na verdade... Os sacerdotes não podiam usar porque foi colocado como moeda de escravos, prostitutas. Elas eram marcadas. Como Judas era de fora, ele não sabia disso. As moedas eram marcadas. Por isso que fala que é de sangue. Porque as prostitutas na época do Império Romano, ou elas eram escravas,
Não, hoje também, né? Eram escravas ou eram livres, mas estavam lá trabalhando. Quando elas recebiam dinheiro, tinha marcação. Elas não poderiam entrar na sociedade, eles não deixavam elas entrarem na sociedade. Nem elas, nem os escravos lá e o pessoal que comercializava elas. Então o que eles faziam? Eles marcavam. Como Judas era de fora, ele não era da Galileia, ele não sabia como é que era essa marcação. Ele recebeu esse dinheiro, quando ele viu que não podia comprar nada com aquilo. Entendeu? Será que não é? Porque quando tem a fala assim, Satanás tomou ele, quando ele foi Na Santa Ceia, que ele saiu. quando ele saiu para entregar Jesus. A palavra diz que Satanás tomou ele. Será que depois ele não tomou consciência do que ele tinha feito? Pode até ser, né? Que ele fala, ó, entreguei um homem inocente, né? Pode até ser. Bom, daí o que acontece? Judas estava lá antes da noiva. A serpente também estava lá antes da noiva. Né? Por isso que Eva fala assim, a serpente. É a serpente, mas ela estava antes de mim aqui. Ela existia antes de mim. Bom, e eu imagino que assim, a serpente, ela não estava possuída por Satanás, porque Satanás não poderia entrar no jardim. Ele não era permitido estar no jardim. Ele tinha que ficar fora. Então, a gente começa a imaginar, será que a serpente, quando nessas saidinhas dela lá para fora do jardim, não conversou com Satanás e eles não entraram num acordo? E ela talvez vai ganhar alguma coisa com esse acordo? Tanto que hoje, quando vejo sonhos proféticos, a gente vê pessoas com visão, o que a gente vê? Serpentes. Não era o espírito do anticristo que estava lá? E a gente vê que a semente dela é que vai vir contra a igreja? Mais pra frente. Talvez ano que vem a gente chegue nisso. Você pode ver que a serpente, ela nunca respondeu ao Senhor Deus. Ela nunca respondeu. Ela não respondeu, porque ela era abaixo, não é isso? Porque ela sabia que ela ia ganhar alguma coisa. Ela sabia o que ela estava fazendo. Que ela ia ganhar alguma coisa. Porque fizeste isso, o Senhor falou, você comerá do pó da terra. O homem, ele é feito de quê? Da terra. Olha só o que aconteceu. Ali ele está falando assim, em Gênesis, estou indo muito rápido? Você falou dízimo, né? Você está encanado com dízimo, né? Vamos lá, volta aqui, ó. A árvore do bem e do mal era o dízimo. Ele representa as finanças, né? Porque é a troca, moeda de troca. Finança significa troca. Antigamente era sal. Depois a gente fala, mal. Tá, daí... Eu tô vendo. Claro, pra todo mundo. Gente, tudo que serve como moeda de troca tem um valor e pode se considerar dinheiro. Não é verdade, doutora Cida? Me ajuda aqui nos termologistas. Se a gente tinha, antigamente tinha o quê? Sal, não era? Eu colocava... Era sal. Isso, essas coisas eram moedas de troca. Aqui em Gênesis que a gente está lendo, a árvore do bem e do mal é considerada como uma moeda de troca. Você me dá ela e todas as outras te vão florescer. Não é isso? Tá bom, então vamos lá. Daí, ele fala, por que fizeste isso? Você vai comer do pó da terra. O que é isso? Vamos terminar de ler. Vamos lá, 18. Gênesis 3, 18. Ela produzirá também cardos e abrolhos e tu comerás a erva do campo, está dizendo para Adão. Olha só a sentença que ele está dando para Adão. Visto que atendeste a voz da tua mulher. Adão, você escutou a voz da tua mulher que estava enganada. Você sabia que ela estava enganada, que ela não estava vendo o sistema de governo. Não estava obedecendo o Senhor Deus. E mesmo assim, você escutou a voz dela. Olha o que acontece com a terra. Olha o que acontece com a casa dele. Olha o que acontece com o templo dele. Porque onde ele estava era templo do Senhor. Era a igreja do Senhor. É onde a presença do Senhor está. Porque Adão não se levantou e não condenou o engano da mulher. Ele fez com que a colheita para todo o planeta Terra viesse. Aqui só tem mulher, mas adoraria que homens escutassem isso. A terra produzirá espinhos e ervas daninhas, é isso. E que mais?
Terás de comer das plantas. Maldita é a terra por sua causa. Aqui a gente tem maldita é a terra. Toda a terra por sua causa, Adão. Maldita é toda essa assembleia por tua causa, Adão, que você não está se levantando. Isso não tem ligação com o que é Isaías, que ele fala, cinge os teus ombros como homem. Como Ele não homem. se posicionou como Exatamente. Em Jó também. homem, mesmo sabendo. Exato. É? O homem é o sacerdote, né? Ele que fala com o Senhor. A ordem foi dada ao homem. Não foi dada ao homem? Fala, doutora Cida, pode perguntar. Não, eu falei que a serpente era tão enganosa que quando a Eva contemporizou que não ia comer, senão todos iriam morrer, ela disse, não, ninguém morrerá. Exato. Exatamente. Porque ela está cegando o conhecimento do sistema de governo. Tinha o poder de persuadir. De persuadir. Exatamente isso. Mas ela falou a verdade, né? Se comeres deste fruto, né? Conhecerás o bem E o mal. Então a gente vai entender o que. A gente vai. A gente vai entender o que significa isso mais pra frente. Olha lá, em fadigas obterás dela o sustento durante os dias da sua vida, porque a ordem foi dada ao homem, porque o homem é o primeiro que escuta sobre as ordens do Senhor Deus. Ele tem a obrigação de intervir na hora que ele vê uma semente de rebelião. E daí, por isso que acontece que cai todo um lar quando você vê um homem que não se levanta. Quando a mulher que se converte, é mais difícil dela conseguir fazer com que todo mundo venha para o Senhor. Mas quando o homem se converte, a probabilidade da casa inteira se converter a Deus é muito alta. Quando o homem. Vamos direcionar esse vídeo, né? Obterás dela o sustento durante os dias de tua vida. Por quê? Porque ele fez uma alta traição. Ela produzirá também cardos e abrolhos, e tu comerás a erva do campo. No suor do seu rosto comerás o teu pão, até que tornes a terra, pois dela foste formado, porque tu és pó, e ao pó tornarás. Agora me fala, quem é que vai comer o pó todos os dias da sua vida? E o homem é feito de quê? Ela se alimenta quando o homem está na carnalidade, quando o homem está no pó. Quando o homem está semeando na carne. Nossa, olha só, isso é uma. Tanto que a gente tem lá em Apocalipse 12, que ele fala, o dragão, a antiga serpente. A antiga serpente comeu tanto da violência do homem, das carnalidades do homem, que virou um dragão. E deu o homem o nome de Eva, a sua mulher. Depois da caída, a gente vai ver isso por quê. Por ser a mãe de todos os seres humanos. O que aconteceu aqui? A gente tem o números, cada nome em hebraico, quando você começa a estudar hebraico, é bem legal, difícil, mas é legal. E você vê lá, Aleph, Bet, Gama, blá, 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 blá. Cada um deles, até Tav, cada um deles tem um valor numérico, né? E daí, esses valores numéricos, por exemplo, eu coloquei meu nome hoje lá, Patrícia. Patrícia tem na geometria lá simples, é 77. 77, tá. Daí você coloca lá Adão. Os dois, quando eles foram criados macho e fêmea criou. Deus criou no mesmo valor numérico. Os dois chamavam Adão. Tudo bem? Vocês lembram tudo bem? Todo mundo tá lembrando disso, né? Se tá todo mundo quieto, eu tô assumindo que tá tudo ok. Os dois chamavam Adão. E Adão tem um valor numérico 45. Coloca aí, Adão igual 45. Em hebraico, né? Em hebraico, o valor numérico de Adão é 45. Quando isso acontece, Adão olha para Eva, e não é que ele fala assim, tem uma pregação que eu vi uma vez, gente, que o pastor falava assim, olha que lindo Adão, que romântico, ele deu um nome a essa mulher de Eva. Esse homem estava ali pegando, chamando ela sua Eva. Eva tem um valor numérico de 19. Você foi criadora de todo esse caos que eu estou vivendo hoje. Você pariu tudo isso. Por isso que fala que ela é a mãe de todo ser vivente. Você pariu a gente nessa confusão. O valor numérico de Eva é 19.
Ele continua acusando ela. E o que acontece? 45 menos 19 é igual a? 17. 45 menos 19 é igual a? 26. 26. 26. Gente, é 6. 26. Sabe quem é o valor numérico 26 em hebraico? Yavé. Ele tirou a numeração do nome de Yavé. Guarda isso, que vocês vão entender um dia. Nem eu peguei, calma Nem eu peguei. Mas ele inchado. Ai, gente. Gente, Então coloca aí, Yavé é igual a 26, daí vocês fazem conta depois. E a vé da mulher. Exato. Foi nesse momento que as mulheres começaram a ser o quê? Trocadas por animais. Uma mulher vale 15 coisas. Por isso, foi nesse momento que os homens começaram a casar com mais mulheres. A mulher perdeu o valor dela ali. As mulheres se relacionaram com os netos. As mulheres, elas desceram. Mas Depois- o Adão fez isso. Depois veio a recuperação em Jesus Cristo, né? Mas, neste momento, as mulheres... Por isso que eles trocavam a mulher por camelo, por vaca, por boi, por touro. E a mulherada... enfim... Por causa disso, porque foi tirado esse valor numérico dela. Então, a gente tem lá assim, ó... E deu o homem o nome de Eva, sua mulher, por ser mãe de todos os seres viventes. Então, ou seja, foi aquela que pariu toda essa desgraça que eles estão vendo pela frente. Fez o Senhor Deus vestimentas de pele para Adão e a sua mulher, e os vestiu. Será que eu continuo? Agora, essas peles têm a ver também com o cordeiro. Então vai. Vamos entrar nessa. Deixa eu ver. Gostei dessa, Maria. Isso é uma pregação, Gente, ordem, classe. Você vê que cada um pensa, tá vendo? Você falou que cada um tem uma revelação. No 21, vai. Vamos aqui nessa última revelação, daí eu vou parar porque eu acho que vai ficar muito pesado. Olha só. E deu o homem o nome de Eva. E fez o Senhor Deus vestimentas de peles para Adão e sua mulher e os vestiu. A gente tem duas coisas acontecendo aqui. Talvez simultaneamente, talvez não. O que aconteceu? Adão, ele conhece o sistema de governo. Então ele tem dentro dele que agora, vamos lá para baixo para vocês entenderem o que eu vou falar no 21. Então disse o Senhor Deus. Então disse o Senhor Deus, Yavé, o sistema de governo. Eis que o homem se tornou como um de nós. Eis que o homem se tornou como um de nós. O que está acontecendo aqui, gente? Não é que ele estava ali, que Elohim, Yavé, desceu em forma de figura humana e falou para outras pessoas ali. Isso daqui a gente está falando do sistema de governo. O sistema de governo você escuta dentro de você. São os seus instintos, é aquilo que você escuta, tá certo ou tá errado. Isso aqui, a gente não tem uma sensação? Quantas vezes você vai lá no tribunal e fala, isso daqui tem alguma coisa errada? Quantas vezes? Várias. E isso o que acontece? É o sistema de governo ali dentro de você. Aquela intimidade que você tem. Quanto mais intimidade você tiver com Deus, mais isso vai se aflorando. E mais o sistema de governo vai ficando claro para você, porque você fica acima dele, certo? Daí o que acontece? Eis que o Senhor Deus disse, eis que o homem se tornou como um de nós. Toda a natureza escutou isso que estava sendo declarado. Todos os animais, todas as plantas escutaram. Eis que o homem se tornou como um de nós. Ele já não está mais acima dos anjos. Ele foi empurrado para o reino animal. E daí agora a gente vai estudar a evolução do homem. Porque por causa da caída de Adão, ele foi empurrado. E daí a gente pertence agora ao reino animal. Se você vai lá voltar para os livros de biologia, é isso que ele fala, os homens da caverna. Ele vai para o reino animal.
Então a natureza inteira está escutando o sistema de governo, a pronunciação do sistema de governo. Eis que o homem se tornou como um de nós, conhecedor do bem e do mal. O que significa essa palavra conhecedor? A palavra é hagag. Nem eu sei falar direito essa palavra aí. Essa palavra significa o seguinte, depois vocês podem ver lá em hebraico, significa que o homem está conhecendo agora o bem e o mal, ou seja, todas as coisas através dos 5 sentidos da carne. Ele anda segundo o pó. É justamente o que a gente falou anteriormente. E do pó você veio, para o pó você volta. E também ele é usado. Eu não sei como ele consegue compreender o sistema de governo, porque ele fechou completamente. Não. O homem entende? Não, ele conhece bem e o mal. Plantou semente ruim, plantou semente boa. Vamos, ó, fica aqui comigo, ó. Vocês estão comigo? Sim. Vocês estão entendendo? Vou falar de novo. Então disse o Senhor Deus, eis que o homem se tornou como um de nós. Então toda a natureza escutou isso. Quando o Senhor Deus, ele fala uma sentença, quando há uma colheita, quando há um juízo, toda a natureza escuta. Toda a natureza escuta. Estou claro nisso? Sim. Toda a natureza escutou, eis que o homem se tornou como um de nós. Ele não é mais o filho de Deus. Ele virou do reino animal. Ele desceu de categoria. Foi trocado. Amém? Dúvidas? Concordam? Que a gente estudou até agora? Conhecedor do bem e do mal significa que ele provava a terra, o bem e o mal, através dos seus 5 sentidos. Isso é quente, isso é frio, isso é bom, isso é mal. Ele só conseguia ter a percepção através dos seus 5 sentidos. O espírito dele diminuiu. Ele não tinha mais discernimento de espírito que o Caio aprendeu na última aula. Ele percebia o bem e o mal através dos 5 sentidos, da carnalidade. Você pega essa palavra conhecendo, coloca lá em hebraico, você vai ver lá, você vai jogar lá, você vai ver os 25, 30, eu acho, significados, você vê lá, é aquele que conhece carnalmente alguma coisa. Então, espiritualmente, como ele estava, ele saberia que não poderia mexer, porque ele já sabia. Isso, mas não adianta voltar nisso, já foi. Estava aí para os 5 sentidos. Já foi. Ele já fez. Assim, daí o que fala o Senhor? Assim que não estenda a mão e tome também da árvore da vida e coma e vive eternamente. Ou seja, que não se estenda isso pelo resto das nossas vidas. Porque o que estava acontecendo? O que estava acontecendo ali no 14? No 14 não. O que estava acontecendo ali no 8? No versículo 8. Que o homem e sua mulher, porém, estavam entre as árvores do jardim. Eles estavam escondendo. O que eles estavam fazendo? Eles estavam destruindo o jardim. Eles estavam pegando as flores e comendo, pegando as plantas e comendo. Eles estavam consumindo o que estava ali no jardim, porque ele precisava consumir. Ele precisava fazer uma coisa. Ele não sabia lavrar, trabalhar, suar. Ele sabia mandar. A natureza respondia às declarações dele. Então agora ele começou a fazer casa, a destruir as árvores. Acabou todas as árvores frutíferas. Aqui Deus está falando que não vai ter mais, que ele vai ter que fazer pelo Senhor do rosto. Qual que é a única árvore que sobrou? A árvore da vida. Da vida. E daí por isso. O que acontece? Ele ia pegar aquilo e ia eternizar esse caos. Então olha só o que aconteceu. O Senhor Deus, por isso, lançou fora do jardim do Éden, a fim de lavrar a terra de que fora tomada. Tá. Eu vou mais um pouco. Olha só. Tem um livrinho lindo que eu gosto de ver para minhas filhas, que se chama O Amado Coração. Coisa maravilhosa, gente. Lindo. Para criança é lindo, 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 lindo. Só que lá mostra a mão de Deus mandando o coração que pecou para fora do jardim. E quando a gente vê vídeo de Gênesis, quando a gente vai ver filme, quantas vezes a gente vê o Deus Elohim, Criador, o Pai, colocando Adão para fora do jardim e eles indo assim, tudo cabecinha para baixo. Vocês já viram um vídeo sobre esse filme, sobre isso? É assim ou não é assim? Aqui não está falando isso. Aqui não está falando que Deus Pai mandou eles embora. Aqui está falando que o Senhor Deus, e a palavra aqui em inglês é drive them out, os guiou para fora. Mas não é que ele está expulsando, não é que um ser chegou aqui e falou vai para fora já. É porque os instintos deles viram que aquele jardim já não estava mais dando, eles precisavam ir para fora para lavrar, para comer. Mas a palavra aqui fala expulsou, né? E olha, mas depois você vê lá que tu expulsou. Daí o que acontece? A fim de lavrar a terra de que fora tomado, tá? Agora eu vou falar uma coisa.
Adão foi criado fora do jardim do Éden. Ele foi feito fora do jardim. Foi feito daquela terra ali. Ele saiu de lá, o Senhor o colocou no jardim para lavrar e para cuidar do jardim. Quando ele, a palavra lavrar aqui é guardar e lavrar. Quando ele estava ali e comeu todas as árvores e desapareceu tudo e ele foi colocado para fora, ele foi indo para fora para conseguir lavrar a terra, ele voltou para o lugar aonde ele foi formado, que é o mesmo lugar que o crânio dele foi enterrado e que Jesus Cristo foi crucificado. E que Noé, quando teve o dilúvio e destruiu todo aquele altar, que ele fez um altar, e eu vou mostrar para vocês que ele fez um altar para sacrificar, quando a arca dele parou ali, ele fez um novo altar ali. Foi onde Abraão ia também sacrificar o filho. No mesmo lugar. É o mesmo lugar. Eles falam que é como se fosse um monte, É como se fosse um monte. que é a montanha das Nós cadeiras. tantos lugares como Exato. Vocês falam que é onde. Mas falam que é onde Abraão ia sacrificar Isaac, a cúpula Do domo? do. A gente não sabe exatamente a localização, mas é a mesma de Golgotá. Porque quando eu não vou entrar nisso. Mas quando Abraão viu, ele foi sacrificar exatamente onde ele viu Jesus Cristo na cruz. Por isso que ele foi sacrificar o filho dele. Porque ele viu a troca que tinha que ser acontecido. Então tá. Daí, 21. Então, a gente viu que na sua mente, que eles viram que agora o que acontece? As árvores, as plantas precisam se proteger. Elas não davam mais o fruto, porque eles foram avisados. Eis aí o cara que parece Deus, mas ele não é mais Deus, ele é como um de nós. O que aconteceu lá em Marcos 11? Provavelmente, Jesus Cristo viu que tinha uma figueira, foi lá para pegar o figo. Cadê o figo? Não tinha. Ela falou assim, não, eu não dou mais figo para homem. a figueira. E Jesus respondeu, por causa disso, você nunca mais vai dar nada para ninguém. Daí olha só o que aconteceu. Como Adão entendeu o sistema de governo, entendeu que agora o sangue do homem poderia ser trocado por um sangue de animal, porque ele desceu na categoria, ele conhecia o sistema de governo. Aqui, fez o Senhor Deus vestimentas de pele para Adão e sua mulher e os vestiu. O que adianta Yahvé sacrificar algo para ele mesmo? Não existe isso em nenhum lugar na lei. Então, tudo aquilo que tem alguma coisa de estranho, a gente precisa investigar. É ou não é? Quantas vezes vocês leram isso aqui e falaram, não entendi, como é que Yahvé fez o primeiro sacrifício? Não, ele explicou para Adão o que Adão tinha que fazer. Adão entendeu o sistema de governo, ele sabia dentro dele o que era para fazer. Que ele tinha que fazer um altar, fazer um sacrifício e com esse sacrifício ele vai pegar, claro, as vestimentas lá e fazer um casaco. Ao mesmo tempo, a gente vê que nos Talmudes, nos contos judaicos, hebraicos, a gente vê que Deus, que antigamente o homem tinha apenas uma pele, uma camada de pele, que é a derme. Dava para ver ele inteiro, se a gente coloca, né, a luz lá, tem sangue. Daí o que acontece? Ele começa a vestir. A palavra aqui também começa a falar assim, que ele vestiu de peles. Por isso que a gente tem, quantas peles a gente tem? Tem um doutor aqui, a doutora sabe, né? 3, né? Que são 3 distintas, que Deus foi falando para quê? Para que quando ele fosse rasgado, não morresse imediatamente. Doido isso? Vocês não viram nada, porque a gente não chegou até os 5. Entenderam? Olha só, eu só vou acabar isso, que era para chegar no 5 hoje, mas eu acho que a gente não vai conseguir já. Então, disse o Senhor Deus, eis que o homem se tornou como um de nós, conhecedor do bem e do mal, assim que não estenda a mão e tome também da árvore da vida e come e vive eternamente. O Senhor Deus, por isso, tá vendo que ele não fez nada? Ele falou ponto final, ou seja, frutos, parem de dar. No 23, o Senhor Deus, por isso, lançou fora do jardim do Éden, a fim de lavrar a terra de que fora tomado. É expulso o homem, colocou querubins ao oriente do jardim do Éden, e o refugir de uma espada que se revolvia. Para quê? Para que servia? O caminho da árvore da vida. O que a gente acha que está acontecendo aqui? O que está acontecendo aqui? Foram colocados querubins
Para proteger. Para proteger. Mas... Proteger, o que significa isso? Que não é para a gente chegar lá na árvore da vida? Para guardar. O que significa guardar? Proteger. Guardar no caminho. Se a gente vê esses querubins, a gente consegue ver esses querubins, sabe aonde? Na arca. Sabe aonde mais a gente consegue ver esses querubins? Na árvore da vida é Jesus. Na tumba. Não? Na tumba. E daí a gente tem essas espadas flamejantes. O que é espada, profetas do Senhor? O que é espada? Palavra. Palavra. Flamejante é porque tem luz, porque a palavra dá vida. O Senhor tinha colocado as espadas lá com os querubins para mostrar o caminho caso o homem quisesse voltar e se arrepender. Que esse caminho é Jesus. Que fala, né? Em João 14, né? Eu sou o caminho. A verdade e a vida. Através da palavra dele a gente tem a volta do caminho de Jesus. Era para a gente entrar em Caim, que Caim é extremamente interessante, mas como a gente está na Semana da Páscoa, eu quero falar uma coisa para vocês. Se alguém já viu o vídeo, aliás, Joseph Prince fez um vídeo sensacional, uns 6 anos atrás, sobre a crucificação de Jesus Cristo. Ele mostra, na hora, porque Jesus foi crucificado na hora sexta, numa hora que a palavra fala de densas trevas. Na hora que ele foi crucificado, veio densas trevas. Então ele mostra todo o pecado, todo o mal, mostra um monte de fantasminha assim chegando, demônios chegando ali na cruz. E chegando dentro da cruz, quando ele foi crucificado, ele tomou para si. Ele se fez maldito por nós, né? Ele foi aquela pegadinha lá do rato, né? A ratoeira. Seria a sataneira, né? A sataneira, para dentro dele. Todos os nossos pecados, tudo aquilo. O que aconteceu? Por que Jesus Cristo, estudantes, é uma pergunta. Que isso a gente vai ver mais para frente, mas vocês já sabem a resposta. Por que Jesus Cristo foi crucificado na hora que ele foi crucificado? Por que tinha que ser naquele dia? Por que tinha que ser naquela hora? Às 3 da tarde. Jesus Cristo era o quê? Por que tinha que ser naquele momento? Porque era Páscoa. Porque o pecado de Adão, a traição de Adão, tinha uma consequência para o mundo. Tinha uma semente que estava crescendo e teria uma colheita. A colheita foi na hora exata da crucificação. Aqueles demônios, Satanás estava vindo para colher aquela semente. Sobre todos os homens. Sobre todos os homens, sobre todo o planeta Terra. E Jesus Cristo estava ali como uma ratoeira para atrair. Exatamente. Toda a colheita que estava acontecendo 2.000 anos depois, ou mais, né? 4.000 anos depois. 2.000 anos depois. Desde a criação do mundo. De Adão até Jesus. Toda a colheita que era para ser feita naquele dia, Jesus Cristo tomou na cruz. Entenderam? Quer que eu repita? Sistema de governo. Adão semeou traição. Aqui está falando que a terra toda é maldita por tua causa. A gente não vê essa colheita acontecendo. Até quando? Até na crucificação, onde a gente vê todas as trevas, todos os demônios, todos os anjos caídos vindo para colher, para ter a colheita deles. E eles encontram Jesus na cruz. E toda aquela consequência vai para o Filho do Homem. Foi isso que Jesus Cristo fez na cruz por nós. É isso que a gente comemora na Sexta-feira Santa. É sobre isso. São as trevas. Querendo colher. Colheita, né? Amém? Mas é a cena dos demônios, né? Sim, exato. Daí ele acaba sendo o catalisador disso tudo. Mas a colheita ela estava acontecendo, por isso que o céu se encheu de trevas. Porque era a colheita chegando. Amém?